Para falar sobre a eleição feita na Câmara de Curitiba, nós recebemos agora ao vivo aqui nos estúdios da Jovem Pan no Paraná o novo presidente da Casa Legislativa, vereador Marcelo Facchinnello, do PSC. Bom dia, Facchinnello. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Mark. Bom dia, Pedroso, Bia, todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Sou ouvinte, estou sempre indo trabalhar nesse horário e estou com o radinho ligado aí na Jovem Pan. Facchinnello, você está no primeiro mandato. Foi uma surpresa para parte do meio político a sua articulação tão bem sucedida, foi unânime a sua votação. A que você condiciona esta eleição? Há um apoio forte, há uma negociação com outros parlamentares, ou até mesmo uma rejeição a outros nomes? Como é que você faz essa avaliação? Acho que é um pouco de tudo. Primeiro que é importante valorizar também o trabalho que a gente fez, Não é fácil, de fato, ser presidente da Câmara em primeiro mandato. Isso tinha acontecido pela última vez 25 anos atrás. Então é algo que não é corriqueiro. Acho que pela atuação que a gente teve no mandato, uma atuação séria, profissional nesses 2 primeiros anos, pela articulação política, não se chega a um bloco parlamentar e a nossa eleição é dessa forma, ela é da composição, e a maior proporcionalidade faz a primeira vaga, a primeira cadeira, podemos dizer assim, que é a de presidente, e depois na sequência as demais. Não se chega a uma composição com 27 vereadores, 13 partidos ou blocos partidários, sem articulação política, obviamente. E em relação à questão de rejeição a outros nomes, talvez, mas eu prefiro valorizar a construção que nós fizemos do nosso lado, com ideias, com debate, com conversas com todos os vereadores para se chegar a um consenso, podemos dizer assim, do que deve ser feito, do como a Câmara precisa ser gerida nos próximos 2 anos para atribuir essa nossa vitória. Você teve um apoio importante ali do vice-prefeito Eduardo Pimentel, também de alguns parlamentares como Alexandre Cury, estadual. Como é que vai ficar essa relação agora na gestão da Câmara? Bom, a relação da gestão da Câmara é de independência, Não há relação de participação desses entes que você citou na nossa direção, no nosso mandato de 2 anos lá. Agora, é importante salientar, muito tem se falado sobre isso, da ingerência, da interferência desses entes políticos externos na eleição. Primeiro dizer que eu sou amigo dos dois, do Eduardo Pimentel. Eu me lembro muito bem em 2016, logo depois do primeiro turno daquela campanha, que houve o segundo turno, em seguida, do prefeito Rafael Greca com o agora deputado estadual novamente, Ney Leprevot. O Eduardo foi na minha casa me pedir ajuda. Eu falei, olha, não precisa conversar sobre nada, você é meu amigo, você está me pedindo, porque de fato havia uma dificuldade ali na transição de primeiro para o segundo turno para tentar ganhar a eleição. Eu falei, você não precisa fazer nada, me falar nada, estamos juntos e vamos trabalhar. E ganhamos a eleição naquele ano. Eu não tinha sido eleito vereador na primeira vez em que tentei concorrer. Aliás, tem aqui no estúdio um cara que me ajudou muito na eleição de 2016, que é o deputado federal eleito agora, Tião Medeiros, que está aqui, acho que vai conversar com vocês também. E ali firmei uma aliança, um compromisso com o Eduardo naquele momento, ganhamos a eleição. Depois, em 2020, eu me elegi vereador, e em 2022 eu coordenei a campanha do deputado estadual mais votado do Paraná, aqui em Curitiba, Alexandre Cury. Então não teve interferência deles. O que teve, e isso é muito importante, porque é um vice-prefeito da capital, é o deputado estadual mais votado, o que teve foi o aval dos dois ao meu nome. E isso ajuda, óbvio. Vereador Marcelo Facchinnello, do PSC, também presidente da Câmara de Vereadores para os próximos 2 anos, eleito, portanto, ontem à tarde. Facchinnello, como que funciona agora esse processo de transição entre os 2 anos que passaram, os próximos 2 anos, visando as suas expectativas como presidente e também o histórico aí desses últimos 2 anos da Câmara de Curitiba? Muitos assuntos polêmicos passaram pela casa, como uma inédita cassação de vereador, que depois acabou retornando, aumento de salário, de impostos. Isso pode ser revisado em algum momento? Essas decisões antigas? Essas antigas, não. O que a gente vai fazer é, obviamente, um processo de transição com ainda presidente da casa, vereador Tico Kuzma, que a gente precisa, obviamente, ressaltar aqui. Fez um trabalho de modernização, de transparência na Câmara, de ligação da casa com a comunidade curitibana. Tivemos um recorde de audiências públicas realizadas nesses 2 anos de mandato, de presidência do vereador Tico Kuzma e dos seus pares de mesa.
Mas, claro, tem muitas questões que a gente precisa revisar. Não essas decisões que foram já passadas e que já são vencidas, são atos publicados, mas tem coisas que a gente precisa pensar diferente, a gente precisa fazer de forma diferente. Eu ouvi essa semana, inclusive, foi o Pedroso que fez um comentário em relação à questão da nossa procuradoria, no caso do Renato Freitas, né, do vereador que você citou aí, que foi de forma inédita, cassada. A gente precisa rever isso, a gente precisa entender melhor lá dentro dos nossos quadros e também qual é a linha de trabalho que a nossa procuradoria deve seguir. Então tudo isso certamente será feito, mas a Câmara passou sim por um processo bastante importante, em alguns momentos de desgaste, obviamente, como esses que você citou, mas tem que se ressaltar o que foi feito, né? A casa, por exemplo, nesses 2 anos aí devolveu cerca de 35 milhões de reais para os cofres públicos. Boa parte disso em 2021 foi usada na pandemia, no combate à pandemia. Nós pegamos sempre orçamentos menores do que é possível para casa. Eu vi vocês também agora há pouco falando sobre isso. Então a Câmara poderia pegar todos os anos de orçamento 260 milhões de reais, pega cerca de 100 milhões a menos e ainda devolve dinheiro para os cofres públicos. Então muita coisa boa foi feita nesses 2 anos que a gente precisa dar continuidade e obviamente melhorar outras situações que a gente identifique. Eu estou só há 12 horas no posto, né? Era um vereador que não tinha posição na mesa. Precisamos entender tudo o que vai acontecer para a gente ver o que precisa ser mudado. Fachinello, aproveitando que você tocou no assunto da questão do Renato Freitas, da Procuradoria, muitas das críticas que a Câmara de Vereadores enfrentou tiveram relações com esses processos de organização interna, vamos dizer assim, do apoio em relação a algumas questões de servidores, interpretação dos prazos, o que possibilitou uma interferência, né, do judiciário, essa judicialização excessiva que garantiu que o Renato Freitas, mesmo depois de uma série de votações, mantivesse o mandato, inclusive concorreu agora a deputado, acabou sendo eleito, mas também acompanhamos outros processos, por exemplo, uma falta de regulamentação maior sobre o uso dos carros, sobre a utilização de algumas cotas, o que possibilitou, por exemplo, a também deputada federal eleita Carol D'Artório justificar que ela poderia ir para Maringá com dinheiro do pagador de impostos aqui de Curitiba e estava tudo certo. A tua gestão pretende, de alguma forma, regulamentar melhor essas questões de comportamento, uso da estrutura pública da Câmara em prol dos curitibanos, ou vai manter essa permissividade que, de certa forma, permanece ali, permeia essa questão? Não, a ideia é sempre avançar mais nessa situação. Aliás, nós lançamos, e eu participei, ainda não era nem candidato a presidente, mas participei junto com a mesa executiva de um lançamento inédito lá dentro da casa, de um programa de compliance e integridade, que tem exatamente como objetivo isso, né? Permear melhor as ações, os processos internos, a transparência da casa, né? Aperfeiçoar isso, modernizar a administração da Câmara, coibir casos de corrupção e desconformidades legais, que é isso que você acabou de falar, de situações como essas que a gente viu acontecer. Então foi instituído, é inédito dentro da casa e certamente a gente vai dar força para que esse tipo de programa aconteça e a gente não tenha problemas, né, como esse que a gente viu nos últimos meses aí. Marcelo Fachinello, presidente eleito da Câmara de Curitiba. Fachinello, um dos grandes debates da sociedade e que também foi tema dessa eleição lá na Câmara são os carros oficiais e a identificação desses carros. Se é ouvinte aqui da rádio sabe, há muito tempo a gente tem uma campanha aqui pedindo a identificação dos carros. Esse ano o presidente Chico Kuzma mandou colocar lá na porta, né? Na verdade a mesa executiva mandou colocar na porta lá uma identificação. E há parlamentares que querem retirar essa identificação. Qual que é a sua posição sobre esse pedido de se retirar a identificação dos carros oficiais da Câmara? Bom, eu nunca pensei sobre isso porque eu não uso carro e, consequentemente, não uso cota de combustível. Mas está instituído o uso, né, do carro e a cota de combustível. A gente precisa pensar nessa situação, obviamente, porque tem, de fato, essa corrente de parlamentares que gostariam, que não ficaram satisfeitos com a identificação dos carros que foi feita dessa forma, como você falou. Aliás, quando foi a plenário, o projeto de lei ali foi derrubado, não foi aprovado. Eu votei contrário, porque, como acabei de falar, não utilizo o carro, devolvi no meu primeiro dia de mandato, como abri mão também da cota de selos, diminuiu o número de cargos, enfim, algumas situações lá.
que acabei não utilizando. A princípio a gente vai manter a identificação dos carros, mas a gente precisa estudar o assunto ponto a ponto, de forma pontual, para que a gente não tenha situações como, por exemplo, de violência política em algumas situações que ocorreram, inclusive aqui na cidade já, e a gente tem alguns registros de reclamações, a nossa ouvidoria e também a nossa corregedoria. Então, são situações que a gente precisa rever, mas como eu falei para vocês, é tudo muito novo ainda, né? Eu preciso ouvir, eu preciso conversar, falar com todos os vereadores e entender o que a maioria pensa nesse sentido. Não, perdão, vamos lá. Você falou a princípio e me preocupou isso. A gente não tem que... Você acabou de falar na resposta anterior que nós temos que aprimorar os instrumentos de transparência. Agora você falar a princípio e vamos rever. Vai rever o que nesse caso? Não, eu acho que é só a identificação de casos que possam vir a ter uma necessidade de não ter a identificação por causa do local onde a pessoa está, de uma situação contra a mulher, por exemplo, violência contra a mulher, temos vereadoras assim, mas a identificação dos carros está mantida na Câmara. Esse é o compromisso. Claro, a gente precisa ver qual é a melhor situação, como disse o Pedroso, regulamentar de forma correta essa situação para que a gente não cause também aos vereadores e vereadoras nenhum tipo de situação desagradável. Marcelo Fachinello, presidente eleito da Câmara de Curitiba. Tinha bastante coisa para falar aqui, mas infelizmente o tempo é curtinho, temos que terminar já, Fachinello. Falei demais. Eu vou... Não, é que o tempo é curto mesmo. Queria deixar os próximos 2 minutos aí para você conversar com os curitibanos e principalmente falar sobre os principais desafios dessa gestão que se inicia. Veja, eu acho que é muito importante a gente salientar que a casa é a casa do povo e ela precisa ser de fato a casa do povo, né? A gente precisa receber as pessoas para as discussões, a gente precisa estar com a porta aberta para temas espinhosos também. A gente teve muitas situações que foram citadas aqui durante esses 2 anos em que eu estou lá, que foram situações desagradáveis, que foram situações que geraram ali temas polêmicos e a gente precisa ter discussões antecipadamente, né? A Câmara precisa ser protagonista dessas discussões com os 3 níveis de poder, principalmente no Executivo, a relação com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado, talvez em nível federal também. Ela precisa estar à frente dessas discussões muito importantes que permeiam o dia a dia da nossa sociedade, porque de fato lá a gente precisa mostrar que se constrói o futuro da nossa cidade. E cada vez mais ser uma casa transparente, aberta, mostrando o que está acontecendo sem precisar esconder absolutamente nada das pessoas, do pagador de impostos, que é o contribuinte da nossa cidade. Fachinello, obrigado e boa sorte na gestão. Muito obrigado a vocês, estou sempre à disposição. Agora, 8 em ponto. Repita. 8 em ponto.